Good afternoon, guys. Welcome to my channel. Também sejam bem-vindos a mais um papo de chuva neste canal. Vocês estão vendo aqui, né? Hoje tô diferentão. É mais bonito, né? Hoje quero falar de um ídolo brasileiro. Talvez isso vire uma série aqui no meu canal. Eu ainda não sei. Mas vamos falar de um ídolo brasileiro. Mas antes eu vou dar uma contextualizada na época em que ele vivia. Ele viveu os anos 70. Ele fez sucesso nos anos 70. Bom, galera, voltando aqui pro nosso cantinho pra gente conversar mais. Vamos contextualizar tudo o que acontecia nos anos 70. Nós, cidadãos normais, comuns no caso, nos anos 70, ouvíamos no rádio falar da crise do petróleo. E, logicamente, eu falo no rádio difusor, né? E, logicamente, uma coisa acontecia bastante nesta época. Tava caro o combustível, que é crise do petróleo, logicamente, combustível tava caro. Eu vou contextualizar tudo que aconteceu na década de 70, tá? Tudo não, um pedacinho que eu escrevi. E aí, depois eu vou apresentar o artista, tá? Pra vocês. Então, o brasileiro vivia com crise do petróleo. Outra coisa que estava acontecendo no Brasilzão da massa era o regime militar ou ditadura militar. Bom, nesse caos que vivia o mundo, e o Brasil especificamente, no sul do país, um homem acompanhado do seu violão e da sua amante, que também era companheira de palco dele, nos entretinha quando a gente ligava o rádio. Eu não vivi essa época, lógico, mas escuto histórias da época. Nos entretinha quando nós ligávamos o rádio, com suas canções, falando do motorista brasileiro, falando do seus causos de amor. E esse homem, vou cortar aqui o vídeo e vou botar a foto dele. Bom, era este gaúcho aqui, esse gaúcho que, né? No cenário que eu dei uma breve para vocês do que acontecia no Brasil e no mundo. A gente tinha, quando ligava o rádio e tava ele cantando, eu acredito assim que o povo brasileiro esquecia um pouco de tudo que estava acontecendo. Imagina, é um cara que trabalhou para entretenimento do povo, né? Ou o casalzinho assim que trabalhou para entretenimento do povo. Imagina tu aí na tua casa, chega de tardezinha, tu chega do serviço, chega em casa, liga a rádio, mesmo sabendo que em algum momento vai ser atingido por uma notícia ruim, tá este casal aqui cantando
Esse gaúcho que anda de arma na cintura, não sei nem pra quê, né? Eu até acho bonito, mas hoje em dia não pode mais, né? Aí liga o rádio e tá lá o Teixeirinha e a Mega Terezinha se desafiando. Ou então cantando o Canarinho Cantador, o Motorista Brasileiro, ou até mesmo uma canção mais melancólica, tipo o Tropeiro Velho. Nessa época, ele fez muito sucesso. Eu acredito que até pelo que eu falei antes. Porém, ele tinha um hater. Que assim, eu acredito que era um hater gratuito. Que acusava ele de ter monetizado a história triste da vida dele. Bom, vou mostrar para vocês o mais famoso hater deles. O cara que vai aparecer na tela de vocês era o principal crítico do Teixeirinha. Vamos ver aqui, ó, galera. O Flávio Cavalcante era um mestre do entretenimento também, né? Influenciador analógico, analógico influencer, né? Palavra nova que inventei. Ele era um influenciador analógico, quebrava disco, fazia. Contam, né? Contam que ele na TV Tupi quebrava os discos, catava lá o disco e plau. Vou botar isso aqui no lugar, que isso aqui me custou uma graninha. Bom, e era mais ou menos isso. Isso nos anos 70. Ali até parte dos anos 80. Porém, assim, ele, mesmo assim, com tantos críticos, tantos língua de trapo, né? Falando mal o Teixeirinha, por ele ter, de uma certa forma, usar uma gíria aqui mais moderna, monetizado a história da vida dele, que isso aí, claro, foi um golpe de mestre na época. Porque nos anos 60 e nos anos 70, acho que a gente tinha ainda bons músicos, mas sempre tinha aquelas pessoas, e sempre, e tem até hoje, né, que gosta de uma melancolia. É aquela pessoa que acha que a vida não é boa o, o suficiente, ou acha que seu problema é grande demais, e aí do nada escuta uma voz, um cantor e uma cantora cantando uma história de uma certa forma superação, porque nós cantando uma história triste e eles, nossa, e todo mundo fica meio assim. Aí vê que seu problema não é tão grande, vê. Pô, eu vi um cantor no rádio cantando uma história da infância dele, aí já fica. E outros que eu falei que eu erroneamente eu mudei sem querer o assunto, e outros que gostam de histórias tristes.
acha que, né? Acha legal ver. Então, o rei do disco, na época, ele captou essa mensagem. Opa, as pessoas querem mais histórias. Aquelas pessoas que, né, são meias não tão legais, querem uma história, ouvir histórias tristes. Mas não era só história triste, não é? Tinha muita história bonita. E tem, né? Músicas românticas que ele deixou gravada. O rei do disco deixou gravado. Bom, vou voltar aqui. Agora eu fiquei falando só, sem mostrar. Bom, galera, só para encerrar, digamos assim. Bom, esse era o cara. Foi o rei do disco. E se procurar no Google até hoje, devem chamar ele de rei do disco. Por ter vendido muito. Por ter feito muita música. Muita música muito boa. Outras nem tão boas assim, mas assim, nem tão boas assim na minha opinião, tipo, ter uma carga emocional muito grande, mas ter. Então, ele vendeu ele vendeu muito disco para ver um casal de amantes, né? Vamos deixar de namorados, mas ele já tinha outra pessoa além dela e venderam muito disco. Vendeu muito disco numa época em que estava complicado fazer arte. Quer dizer, o momento era complicado, mas a pessoa que tem um tema que quer criar consegue. Quer desenvolver um conteúdo, consegue. Então acho que é isso. Bom, galera, foi esse todo o vídeo de hoje. Se gostaram, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. E um bom ano novo para todos vocês. Falou, valeu e fui!